Graça e paz, irmãos, amém? Isso, graças a Deus, mais uma vez juntos, para compartilharmos a palavra do Senhor. Isso é uma bênção, né? Oh meu Deus, nem parece que aconteceu nada antes, né? Mas tudo bem, está gravando, ninguém que vai ver sabe. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Mateus 14, verso 22. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Senhor, e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Eu quero falar com vocês sobre coisas que nós encontramos apenas nos vencedores. Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual é o segredo da vitória? Será que Deus tem seus privilegiados? Será que Deus tem uma panelinha? Aqueles cujos quais Deus disse: a esse vou fazer vencedor, e eu não fui muito com a cara daquele ali não, e por isso ele vai ser perdedor? Será que é assim que funciona? Não. A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus, não, está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Porque o Deus está aí, e a Bíblia nos diz que em Cristo somos mais do que. Então, no que depender de Deus, nós vamos ser o quê? Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você. Agora depende de mim e de você. Nossas escolhas, nossas decisões. E hoje eu quero mostrar para vocês 4 coisas que encontramos na vida dos vencedores. E vamos olhar 3 homens que venceram, que fizeram a diferença, cada um na sua época, é verdade. Não foram contemporâneos, enfrentaram suas dificuldades particulares, a demanda do seu dia a dia, mas diante delas conseguiram ser vencedores. O primeiro está aqui no texto que lemos, Pedro. O texto começa dizendo que Jesus, olha bem, versículo 22, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos. Na minha tradução está compeliu. Tem tradução aí que está escrito mandou, outras determinou, outras ordenou, outras obrigou. Eu não sei qual tradução você tem na mão, eu só sei que qualquer uma delas significa uma coisa: os discípulos não estavam a fim de entrar. Jesus disse: eu quero todo mundo nesse barco agora. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Entra no barquinho. E eles entraram. Eles tinham inúmeros motivos para não querer entrar no barco. Da última vez que estiveram num barco com Jesus, quase que o barco afundou, foi traumático. E pior, da outra vez Jesus estava com eles. Dessa vez Jesus disse: vão vocês que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só.
O discípulo deve ter pensado: ele vai não, hein? Agora ele está querendo matar a gente mesmo. Da outra vez, se afundasse para a gente, afundava para ele também. Dessa vez ele nem vai, gente. E aí então, olha só, eles entram no barco e vão. E Jesus fica para despedir a multidão. Só que a Bíblia diz que o vento era? Quem mandou eles irem? Então o vento tinha que estar soprando para onde? Por que o vento está soprando contra? Porque é na adversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Pode notar que as crises que você viveu te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos. É ou não é verdade? Estão lá. E cadê Jesus? Escureceu, o vento contrário, e ele nem apareceu. A água estava querendo entrar, adrenalina na veia, e quando a adrenalina entra, cada um pensando em si. O discípulo olhando um para o outro diz: ele vem mais não. Ele vem não. Quem é que vai entrar com ele nesse mar desse jeito? Não vem não. Gente, mas ele falou que vinha, mas não vem, gente. Na quarta vigília da noite. Tu sabe que horas é quarta vigília? Tu deve estar pensando agora: pastor, não sei nem que horas é a primeira. A primeira começa às 18 da tarde e muda de 3 em 3. Ou seja, de 6 às 9 da noite, ou a 21 é a primeira. De 21 à meia-noite é a. De meia-noite às 3 da manhã a. E de 3 às 6 a. Jesus foi encontrar com os discípulos depois das 3 da manhã, tudo escuro. Vem ele, dando um rolezinho em cima da água, literalmente tirando onda, é ou não é verdade? Vem ele, andando, botou Isaac Newton no bolso nessa passagem, não foi? Você aí gosta de física. Vem ele andando em cima da água, dando um rolé, tranquilo, tudo escuro. Quando alguém gritou lá de dentro do barco, quando viu: é um fantasma! Vê se isso é coisa de alguém gritar. Já está todo mundo com medo. Ninguém correu. Estava em alto mar, né? Não tinha para onde correr. E foi aquele alvoroço: socorro, 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 fantasma. E não tinha mulher não, hein? Era só machão. E aquela gritaria. Aí Jesus gritou lá de fora: calma, gente, que fantasma? O quê? Sou eu? Aí Pedro chega na beiradinha do barco, olhou, tudo escuro, o barco chacoalhando, neblino. Aí, ao Senhor mesmo, ele nem tem certeza. O texto diz: se é o Senhor, manda eu ir aí, poxa. Pedro bebeu. Não, Pedro bebeu, gente. Tem um cara andando em cima d'água, ninguém sabe quem é. Alguém já falou que é fantasma. O indivíduo falou que é Jesus, mas Pedro não sabe. Jesus disse: aí. O Pedro disse: aí, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Eu imagino os discípulos falando: ele bebeu alguma coisa? Ele está doidão, gente. Tiago e João era sócio dele, deve ter falado o quê? Deixa ele ir, cara. Ele é sócio da gente, cara. Se ele morrer, é menos um na sociedade ou não? E Pedro disse: eu quero ir aí. Gente, qual era o local mais seguro nessa ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Lógico, porque o barco é o conforto da mermice. Só que se você quer viver o novo de Deus, tu tem que sair do barco. O novo de Deus não está na mesmice, está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Ah, pastor, na minha vida não acontece nada de novo. O que tu faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Então como é que você quer coisa nova? É ou não é? Pedro falou: eu quero ir aí. Jesus falou o quê? Pedro! Você é doido, Pedro? Andar em cima d'água, menino? Para andar em cima d'água tem que ter uma técnica milenar. E só eu detenho tal conhecimento do oráculo. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou para Pedro?
Vem, Pedro, está a fim de andar em cima d'água? Parei, nem vou mais. Vem, Pedro, andar em cima d'água. Eu acho isso fascinante, gente. Quem é que estava andando em cima d'água? Até então era um fantasma. Pedro diz sim, um aparente fantasma. Jesus diz: Pedro, vem andando em cima d'água. E Pedro sai do barco, vai andar em cima d'água. Primeira pergunta: quem foi atrás dele? Ninguém, porque quando Deus mandar você fazer algo de novo, não espere que os outros façam. Se Deus falou contigo, faça você. Amém? Eu queria que todo mundo me seguisse. Tu vai olhar para trás e não vê ninguém. É só você. Tinha ninguém saindo, ninguém foi atrás de Pedro. Pedro vai andando em cima d'água. Olha que coisa linda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muitos de nós ficaríamos no barco. Por quê? Porque temos medo do novo. Fazer algo de novo pode dar errado. Por isso é melhor fazer o que todo mundo está, porque nós já sabemos isso. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de tu fazer o que nunca fez. Oferte como nunca ofertou, para prosperar como nunca prosperou. Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou, para ser promovido como nunca foi. Mas se o meu patrão não me promover, Deus abre outra porta e te coloca num lugar melhor. Faça, tu não faz nada de novo e quer viver coisa nova. Prego muito para a família: trata sua mulher, faça algo que você nunca fez para sua mulher. De bom, lógico. Você vai ver algo de bom que ela nunca fez para tu. Isso. Mas não, faça algo de bom para a sua saúde. Não faz nada, come a pele do frango, a gordura da picanha. Na verdade, o doce que não pode ver. Aí a glicose está lá em cima, que é o culpado? O capeta. O capeta botou seu sangue doce. Gordura, não faz o exercício, não corre, não faz um abdominal, não faz nada, meu Deus do céu. Aí depois está com problema nas coronárias. Pastor, uma seta. Seta de quem, velho? Eu imagino você falando: Senhor, me cura. Olha o que o diabo me fez. Eu imagino o diabo falando com Deus: não fiz nada, cara. Tudo bem que eu já sou culpado, mas botar tudo na minha conta já é demais, não é, velho? Pare para pensar. Está na hora de você fazer o que Pedro sai andando em cima d'água. E aí eu te pergunto: vamos imaginar um culto de segunda-feira na igreja dos apóstolos, como esse, onde 11 homens poderiam se levantar dentro da igreja e dizer: essa semana nós vimos um homem andando sobre... Só que num culto de segunda-feira da igreja dos apóstolos, um homem poderia se levantar dentro da igreja e dizer: o homem que eles viram andando sou eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Está na hora de você decidir quem você quer ser. Você quer contar os milagres da vizinha, da amiguinha, da irmãzinha, ou você quer contar os seus milagres? Hoje eu vejo pessoas que são especialistas de contar milagres dos outros. As coisas estão sempre acontecendo onde? Ali, mas nunca aqui. Está na hora das coisas parar de acontecer na vida dos outros. E por que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. Vai dar errado? Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Você acha que para mim foi tranquilo pregar desse jeito? Já falei disso no meu DVD. Tem gente que me chama de palhaço, diz que eu estou transformando igreja em cabaré, diz que eu sou da Zorra Total.
Fala tudo a meu respeito. E eu faço o quê? Continuo pregando. Eu não estou nem aí, não estou nem aí, que se dane. Eu aprendi assim com a vida, meu irmão. Eu não levanto de manhã, está chovendo, que se dane o vendedor de picolé. Eu, na verdade, está chovendo, o problema é dele, não é meu. A gente tem que levar a vida desse jeito. Me perdoe se tem alguém que vende picolé, ok? Sei que você precisa do sol. Mas está na hora de fazermos o que nunca fizemos, para vivermos o que nunca vivemos. Amém? Amém. Seja ousado. Ah, pastor, o que é que eu tenho que fazer de novo? Aí, meu filho, eu vou cobrar para falar. Se eu tiver que falar o que você... A mim já me basta saber o que eu tenho que fazer de novo para a minha mulher, que não é fácil. Agradar que a mulher, ou mulher exigente. Ana, agradar os meus filhos, que também tem 2, só Jesus. Às vezes nem parece que eu fiz. Parece não, o que é isso? As coisas que eu... Tem que agradar tanta gente, fazendo coisa nova. Ana, ousada. Seja ousada, mulher. Quem é a mulher que está aqui hoje que o marido não está? Levante a mão. Isso. Chega em casa hoje, irmã. Pegue seu marido distraído, agarre ele e beije na boca dele. Fia a língua lá dentro. Não é bem... É a língua mesmo. Gal. Quando você olhar para ele, ele vai estar assim, ó. O que foi, mulher? Você disse, o pastor mandou bem sair do barco. Próxima segunda-feira ele está aqui levantando a mão. Eu quero aceitar esse Jesus que manda a mulher beijar desse jeito. Faça algo novo. Amém? Vamos para o segundo texto. Isso. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. 1 Samuel 17 e 24, vamos ver um segundo vencedor. Pedro nos ensina a ser ousado. Vamos ver a lição que recebemos com Davi. Diz assim, capítulo 17 de Samuel, 1 Samuel, verso 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Quantos homens de Israel? Quantos? Todos olhavam para o gigante e sentiam o quê? Medo. Porque todas as vezes que você tiver um problema e olhar para ele, você vai ficar com... Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Os nossos olhos e a nossa atenção tem que estar onde? No Senhor. Parece o problema, você diz, nossa, que problemão. Pode ser desse tamanhozinho, mas vira um monstro. Já correu de folha fazendo assim, no escuro? Você olha assim a folha lá longe, a sombra dela aqui. Nossa, que monstrão. Já morei na roça, já corri e muito. Corria de uma folha balançando. Que você olha para a folha, nossa, que... Depois voltava lá com meu pai, cadê o monstro? Meu pai falava, quero ver esse monstro. Eu falei, pai, ele vai pegar o senhor. Ele é muito grande. Vamos voltar lá, filho. E o monstro estava lá. Eu falei, vai lá, pai, o monstro. Aí o pai ia lá na folha e fazia assim, vê como é que ele mexe rapidinho. Eu falei, era esse aí o monstro? Você olha para o problema, nossa, ele se potencializa e destrói você. Todos os homens olhavam para o gigante. O gigante era o problema. E o gigante fez uma proposta muito legal: que não houvesse guerra entre Israel e os filisteus, mas que um soldado valente de Israel aceitasse um duelo contra o gigante Golias. E ninguém aceitou não. Tinha valente lá não. Estava todo mundo no mesmo barquinho. Olhava para o gigante e dizia, grande, hein? Os mais religiosos deveriam dizer, benza a Deus. Foi criado na mão esse cara, hein? Aquela coisa imensa.
E o gigante durante 39 dias falava assim: tem algum homem aí? Em Israel ninguém falava nada, ficava assim, lá, lá, lá. Nem ouvi. Mas vale um covarde vivo que um herói morto. Falar no machuca, machuca é a mão dele, deixa ele falar. Acho até que esse gigante era meio esquisito. Um cara 39 dias pedindo um homem. Deixa esse troço quieto, não é verdade? Mas esse gigante precisa de um... No 40º dia, chega no Vale de Socó um garoto, puxando um jumentinho com um pãozinho, um queijinho e um leitinho. Coisa de mineiro. Estacionou o jumentinho dele. E nesse exato momento, quem é que saiu? O gigante. Aquela coisa. E gritou: tem algum homem aí? Só falou porque não tem juízo. É ou não é verdade? Esse não vale, é café com leite. É ou não é? A criança não sabe o que está falando. Aí, gente, Davi falou: hã? O irmão dele mais velho falou: cala a boca agora e vai apacentar as ovelhas do papai, seu pretensioso. Olha o tamanho do gigante. Davi falou: não, não, não. O que vão dar para quem matar esse gigante? Alguém falou: ó, 3 prêmios. Primeiro, fica rico, mas tem que estar vivo. Segundo, casa com a filha do rei. Gente, aquela princesa devia ser o sonho de consumo de todo menino de Israel. Aquela japonesinha, se não era japonesa tinha nome, Mikau. É ou não é? Casa com a japonesa. Terceiro prêmio, a casa dele nunca mais paga IPTU, IPVA, ICMS, ISS, não paga mais imposto nenhum. Davi falou: pode falar para o gigante que eu arrebento ele. O cara falou: fala com o gigante, meu irmão, eu e ele vou arrebentar esse gigante. O que o pessoal falou? Maconha. Isso é maconha, pode ter certeza. Esse garoto fumou um bagulho muito doido. Isso é crack, cocaína, metanfetamina, é ou não é verdade? Para destruir. Esse menino tá doidão. Porque é assim, gente. Quando Deus manda você fazer algo de novo, todo mundo vai achar que você ficou maluco. O pessoal falou: droga. Davi falou: pode falar com o gigante, eu mato ele. Alguém deve ter falado: tá com o olho vermelho, olha. Ele falou: esse menino tem juízo não, juventude, né? Isso é droga, sexo, rock and roll. Isso é Woodstock. Aí então, falaram assim, eu imagino o pessoal conversando: deixa ele ir, quem quer matar o gigante? Esse metidinho. Sabe o que eu tenho aprendido nessa vida? Quem não vence detesta ver você vencendo. Quem não faz detesta ver você fazendo. E fica tudo torcendo para não dar. É ou não é? Vai morrer, vai morrer. O gigante vai te matar. Alguém falou: pô, leva esse menino para Saul, para ver se Saul autoriza ele ser o representante legal de Israel. Que vergonha, um garoto desse. Alguém chegou lá e falou: Saul, trouxe o menino aí, ó. Você conhece ele, Davi, e toca aí para você. Músico, sabe como é que é, né? Novo. O pessoal falou que é maconha, porque se você souber o que ele falou na frente de todo mundo, ele falou que quer encarar o gigante. Saul, faz o exame toxicológico nesse menino, faz. O cara deixou Davi, aí Saul falou assim: ô Davi, menino, deixa eu falar uma coisa para tu. Você está querendo me arrumar mais problema, cara. Você é o cara que toca para me dormir. Não tem Gadernal, Lexotan, Diazepam, não tem nada disso. Você morre, como é que eu durmo? Para com essa ideia de encarar o cara. O cara quase matou a mãe dele no nascimento. Você quer encarar o cara que é matador desde garotinho, rapaz? Você nunca matou ninguém. Davi falou: alto lá, não é assim não.
Estava eu apacentando as ovelhas do meu pai, ô Saul, e veio um leãozão querendo pegar uma ovelhinha. Eu falei: aí, leão, aqui tem pastor, meu irmão. O leão não acreditou em mim. Eu arrebentei o leão, matei o leão. Em outra ocasião, o urso, que não sabia da história do leão, veio querer tirar a farinha, e eu matei o urso também. Se esse camarada é campeão dos filisteus, eu sou o rei da selva, eu mato ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito séria. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus que peleja por você hoje. Não tenha medo do gigante. Davi falou: eu vou matar esse. Saul falou: vai com Deus, filho. Foi um prazer ter te conhecido. Não tem jeito não? Não. Então vai. Davi passou no riacho, pegou 5 pedras e foi encarar o gigante. Chegou lá no vale de Socó, está todo mundo olhando, sei nem o que Israel está fazendo lá, porque ninguém acreditava na vitória do Davi. O pessoal estava lá só para ver a desgraça e depois correr. Davi chegou com a sacolinha de pedra, uma tiradeira e um pedacinho de pau. O gigante tinha armadura, lança, capacete. Na verdade, botina. O cara está equipado. Aquela coisa, parecia um tiranossauro rex, aquela coisa imensa. E Davi chegou com a sacolinha, tiradeira, olhou para o gigante. O gigante ficou nervoso. Falou: garoto, é você que é meu oponente? Eu vou matar você, menino. Eu vou matar você agora. E outra coisa, não vai ter enterro não, que eu não vou deixar te enterrar. Eu vou botar você aí, vou abrir você no meio, e os bichos vão vir te comer. Eu imagino os soldados de Israel falando: precisava morrer assim não. Conheceu ele? Menino bom, rapaz. O pessoal falou que esse negócio de droga, né? Cracolândia. Ele ficou doido de repente, assim, do nada. Quando Golias terminou de falar, Davi falou: ô grandão, deixa eu falar uma coisa para tu. Quem vai matar você só bem eu. Eu vou dar uma pedrada nesse cabeção seu, rapaz. Essa moranga sua, na verdade. Para acabar com dor de cabeça, é caixa de paracetamol fechada, Uma meningite num cara desse não cura, Vou matar você, vou dar-lhe uma pedra. Já está tudo planejado, tem 5 pedras. Se errar uma, quase uma pistola de pedra. 5 tiros. Vou dar-lhe uma pedrada em tu. Por que Davi vai matar Golias na pedrada? Porque Davi andava com a tiradeira o dia todo, tacando pedra, tocando arpinha, tocando arpinha, tacando pedra. Ele era bom nas duas coisas, pedrada e arpinha. Porque se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Faça com excelência. Tudo que vier à tua mão para fazer conforme todas as suas forças. Quer ser bom? Quer ser vencedor? Seja bom. Bom. As pessoas dizem que não tem emprego. Não tem emprego para gente ruim. Na verdade, hoje no nosso país falta uma coisa: qualificar. Seja perito na pedrinha. Você vai ver se as portas não se abrem. Pastor, o que você fazia? Você sabe, esses dias os caras falam comigo: pastor, o senhor ora para arrumar um emprego? Lógico. Você faz o quê? Tudo. Senhor, abençoa para ele ser bombril. Você tem que saber o que você vai fazer da vida. Eu falei isso aqui num culto, agora eu estou gravando. Esse dia o cara falou comigo que queria ser médico. Falei: bom negócio. Ele disse: mas eu não quero estudar. Falei: aí fica difícil. Sabe o que ele falou comigo? Mas a Bíblia diz que Deus pode tudo. Falei: o miserável conhece a palavra. O arrogante.
Falei, Deus pode transformar você em médico sem estudar, lógico. O senhor ora? Eu falei, claro. Botei a mão nele, mandei ele fechar os olhos. Falei, Senhor, leva esse menino para a Amazônia, põe ele numa tribo indígena, promove ele a pajé e deixa ele fazer medicina alternativa. O cara tá de onda com a minha cara, poxa. Ô meu irmão, você tem que ser bom no que você faz. Você é pedreiro? Seja um bom pedreiro. Você é mecânico? Seja um bom mecânico. O que você vai ser na vida? Davi foi para lá e falou, é a pedra. Girou a tiradeira, meu irmão, mas deu-lhe uma pedrada naquela cabeça, que aquele gigantão caiu estatalado lá no chão. Aí Davi foi lá, pegou a espada do gigante e falou, qual é, meu irmão? Quem é o quê, de quê, para quê, por quê? Tu é machão? Cortou o que do gigante? Por que ele cortou a cabeça do gigante? Você já viu alguém na rua sem perna? Já ou não já? Sem dente? Sem cabelo? Sem cabeça? Sem cabeça não. Porque quem corta a cabeça não dá paliativo, resolve o problema. O problema não é para brincar. Arranca os dentes do seu problema que ele corre atrás do seu banguelo. Raspa a cabeça do seu problema que ele corre atrás do seu careca. Agora corta a cabeça do seu problema para você ver. Então, enquanto Pedro me ensina ousadia, Davi me ensina a coragem. Coragem para enfrentar o gigante. Não interessa o tamanho do gigante. Sabe o que Davi diz para o gigante? Você vem a mim com espada, escudo, lanças e outras indumentárias mais, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe onde essa história começa? Sabe onde essa história começa? Quando o gigante desafia Israel. Se você conhece um pouquinho a Bíblia, Davi diz uma frase: quem é, pois, esse incircunciso? Quando Davi fala de circuncisão, ele está dizendo o seguinte: este camarada é grande, mas eu sou circunciso e ele não. E a circuncisão tinha qual a conotação para o homem de Israel? Aliança, promessa. Davi está dizendo, esse cara é grande, mas eu tenho promessa. Ele é campeão, mas Deus é comigo. E Davi sabia muito bem que se Deus era por ele, quem poderia ser contra ele? Foi lá e matou o gigante. E ele só matou o dele, entendeu? Porque quem mata o seu gigante, quem é? Você, Jesus. O seu gigante é para tu matar. É assim que funciona. Nós temos o nosso gigante. Talvez hoje o seu gigante seja o desemprego, seja a enfermidade, seja a crise no casamento, seja problemas emocionais. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu só sei que você pode olhar para ele, se acovardar e vê-lo te desafiar dia após dia e nada acontecer. Ou você pode obter coragem, saber de que você não peleja sozinho, levantar a cabeça e dizer: aí, gigante, eu vou te vencer. E você vai ver que no final a vitória vai ser sua. Amém? Pior, tem gente aí perdendo briga, não é nem para gigante, é para anão. É ou não é? Nossa, que problemão, pastor. Nossa. É ou não é? Quero inserir essa história que eu também já gravei no DVD, mas eu quero inserir aqui, só para você entender o que é problemão. Estava saindo da igreja uma certa vez, e uma moça veio e me chamou e disse: pastor, eu estou com um problema muito grande. E eu estava atrasado, querendo ir embora, e ela disse, começou a chorar. E eu falei: o que é? Ela disse: pastor, eu estou com um problema muito sério. Eu falei: fala, filho, você é sério? Eu até perdi a pressa. Pastor, eu plantei uns pezinhos de alface lá na minha casa. E eu falei: alface deve ser sério? Vamos ouvir, né, gente? Aí, pastor, minha vizinha tem uma galinha. A galinha bem voa, pastor. Minha casa é morada, tem uns fios de arame, mas ela voa e passa lá para o meu lado, pastor, de madrugada. E quando eu levanto de manhã, pastor, o meu canteiro está tudo ciscado.
Pastor, não sei mais o que eu faço. Pastor, eu não durmo mais, pastor. Eu já falei com ela, pastor, mas eu não estou aguentando. Uma galinha me prendendo ali. Minha vontade era falar: irmã, mata a galinha, paga a irmã depois. Se ela não fez nada, mata ela. Quando eu era novo, sabe o que a gente fazia? Botava milho no anzol, jogava no quintal para a galinha comer. Coisa mais fácil de pegar a galinha. E ela chorando por causa da galinha. Pensei que era a galinha do Jaspion, que vira aquele monstro. Devia ser. E eu ali preso por causa da galinha. E ela falou: pastor, o senhor ora? Eu oro para quê? Para Deus resolver o meu problema. Falei: é difícil o seu problema, hein? Uma galinha desse tipo, voadora. Crente, gente, crente é um barato, não é verdade? Falei, fecha os olhos aí, irmã, que eu vou orar, porque ela estava chorando. Para mim era só uma galinha, para ela era um monstro, um galeão, aquele bicão grandão. Cocorococó, um galeão. Aí então eu botei a mão nela, fiz a oração mais hilária de toda a minha vida. Botei a mão na irmã e disse: Senhor, quase que eu errei, quase que eu falo: Senhor, toma essa galinha na tua mão. Quase, foi por um triz que eu não errei. Eu falei: Senhor, toma aquela galinha na tua mão, meu pai. Põe uma gripe do frango naquela miserável. Põe um gogo, mas mata aquela galinha que eu quero ir embora. Em nome de Jesus. Abri o olho, a irmã chorando: pastor, o senhor acha que ela vai me dar vitória? Eu falei: irmã, se Deus não matar a galinha, mato eu, mas eu vou embora. Uma galinha, gente. Hoje tem gente potencializando problema. Tenha coragem, encare os seus gigantes, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Amém. Isso, vamos para o último texto. Abra aí Juízes, capítulo 6. Oh, meu Deus do céu. Como é que esse povo aguenta ouvir isso de novo? Juízes 6, 11. Amém? Com Pedro aprendemos ousadia, com Davi coragem. Vamos ver o que aprendemos com Gideão. Verso 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no... Onde? Isso, deixa eu perguntar de novo. Quem aqui não sabe o que é lagar? Só para me saber, levante a mão. Isso, pode levantar a mão, só para me falar o que é. Se não eu falo lagar, o povo fica: lagar, era no lagar, acredita? Mas o que é lagar? Eu não sei não, deve ser a metade de uma lagarta. A mente vai por associação. Língua portuguesa tem disso. Uma palavra com um montão de significado, palavra, ninguém é obrigado a saber tudo. Uma palavra com um montão de significado, a palavra graça. Nós somos salvos pela, mas a salvação não é de. Mas eu queria saber qual a sua. O culto amanhã na casa da sua irmã. Queria dizer que hoje você está uma. Queria perguntar o que você está achando. De uma palavra só. Pregação está a minha cultura. A palavra coisa, o que é coisa? Coisa não é coisa nenhuma, explica tudo. Fala para mim o que é coisa. O que é coisa? Você não sabe, mas você fala. Porque a coisa explica tudo. Se eu estivesse aqui falando e dissesse: estou sentindo uma coisa estranha. Ó, depois eu tenho bem uma coisa para te falar. Gente, olha, nesses últimos dias a coisa está feia. E já virou até verbo. Tem gente falando: eles estão coisando. É uma... Até verbo esse troço já virou. Então você não é obrigado a saber tudo. Mas tudo isso só para explicar lagar. Lagar é um tanque para beneficiamento de uvas. Lagar é o local onde as uvas eram jogadas para serem prensadas, para virar vinho, suco ou vinagre, dependendo da qualidade da uva. Só que o texto diz que Gideão estava malhando o quê? Onde? No lagar. E trigo não se malha no lagar. Trigo se malhava numa eira, que era um campo aberto. Passava-se algo por cima e depois juntava com a pá.
E o que a Bíblia quer dizer com um homem que malha trigo no lagar? Gideão tinha um trigo e ele precisava de uma eira, mas a eira que ele precisava ele não tinha. O que ele tinha era então lagar representa a sua realidade, enquanto eira representa o seu ideal. E eu aprendo com Gideão algo muito importante na vida de um vencedor. Enquanto você não tem o que você quer, você trabalha o que você tem. Encare sua realidade. Ela é dura, mas é sua. Ah, pastor, eu não tenho o carro que eu quero. Mas o que tu tem? Um fusquinha? Uma bicicletinha? Uma motinha? O que você tem? Ou só o sonho? Trabalhe para ter o que você quer. Ah, eu não tenho a casa. Tudo bem, meu irmão, mas o que você tem? Não faça vista grossa para o que você tem. Encare o que você tem. Administre o que você tem. Seja fiel naquilo que você tem, e Deus vai colocar você onde você sonha estar. Hoje eu vejo gente negligenciando sua realidade. Realidade foi feita para ser encarada, minha irmã. O que é? A sua família toda desarrumada? Essa é a sua realidade? Qual é o seu sonho? Ver sua família restaurada? Vai ter que trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. Faça como Gideão. É apertado? É desconfortável? Mas eu vou malhar o trigo onde? No lagar, porque é o que eu tenho. O dia que ele foi lá e se levantou contra os midianitas e venceu os midianitas, provavelmente depois quiseram que ele se tornasse líder, ele rejeitou, mas a partir da vitória ele tinha uma eira para malhar o trigo. Mas naquela época não. Hoje talvez você não tenha quase nada. A sua realidade sabe qual é? Um coleginho lá no meio do mato, com o nome de Brizolinha. Nem Brizolão é o Linha, que é pequenininho. Não sei se por aqui tem. Lá onde eu moro tem. Sabe? E aí? E você sonha com uma faculdade pública. Puxa, como eu vou concorrer com aqueles meninos que estudam no Pedro II? Como eu vou concorrer com aquelas pessoas? Eu tenho um sonho de entrar numa UFRJ. É o Brizolinha? Esses dias eu estava pregando na comunidade do Jacarezinho. Uma mensagem compatível com aquela situação. E uma menina que estudava numa escola daquela comunidade, foi dar um testemunho de que tinha um sonho, e o sonho dela não era tão alto, era estudar na Estácio. Mas de onde ela vinha, onde o dinheiro faltava até para alimentação, como aquela garota, ela estudou, encarou sua realidade, fez uma prova para Estácio e ganhou uma bolsa integral. Por quê? Nossa, eu estou aqui, ninguém gosta de mim, meu Deus, é tão difícil. Meu irmão, é difícil para todo mundo, não é só para você. Você acha que é fácil? Não é. Mas encare suas realidades. Não é muito divertido falar isso, né? Mas é a verdade. Você está diante de uma realidade dura, enfrente-a, e você vai ver que é só uma questão de tempo, e Deus vai se levantar a teu respeito e vai te dar vitória. Amém? Ousadia, coragem, encarar a realidade. Vamos à última, no verso 15 de Juízes 6. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu
Quem está falando isso? Quem está falando? Para quem? Para quem? Para o Senhor. Olha o argumento que Gideão tem para dar a Deus, para justificar. Olha só a situação. Ele chama a Deus e diz: Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu não sei se o senhor sabe, mas a minha família é a mais pobre. Para ser um líder no meio do meu povo, eu teria que ter a influência do dinheiro, e eu não tenho. E para piorar, eu ainda sou o mais moço na casa do meu pai, e não tenho sobre mim a bênção da primogenitura. Ou seja, todas as circunstâncias tendem a uma coisa. A leitura que Gideão tinha era a seguinte: você não é capaz, você não pode viver isso não é para você. Gente, preste atenção nisso, porque isso é muito sério. Nós precisamos vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Você vai olhar muitas vezes e não vai ver rota de fuga. Você vai ver, até porque tem uma coisa que eu aprendi nesses meus 22 anos de caminhada cristã: a visão que Deus nos dá é sempre maior que os recursos que nós temos. Sempre. Sua visão nunca vai ser compatível com seus recursos. Os recursos sempre são menores que a visão. Por quê? Porque as circunstâncias vão dizer para você: você ser curado, o médico já falou que isso não tem cura. Lembra da minha prima que eu falei para vocês aqui, que tinha um tumor no cérebro? Está curada, dando testemunho nas igrejas. O local do tumor tem uma sombra, e o médico disse: o tumor não está mais aí, não sabemos para onde ele foi. Força da mente, botou o tumor para fora. Falei: minha prima, se você tiver com a força da mente assim, que expulsa tumor, meu Deus do céu. Você vai olhar e o médico vai falar para ela: você, menina, não tem 15 dias de vida. Está lá, ó, firme, forte, contando o que Deus fez. A circunstância pode querer te limitar. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Ah, eu não tenho saúde para isso. Ah, eu não tenho... Você pode se acovardar diante das limitações impostas pelas circunstâncias, ou você pode vencer e viver o que esse homem viveu. 3 vencedores, super-homens. Pedro, quando estava chegando, falou o quê? Senhor, salva-me que eu estou afundando, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Jesus segurou e falou: segura aqui, homem de pouca fé. Se ele era de pouca fé, quem estava dentro do barco era de pouco o quê? O Davi, você pensa que ele não tinha medo? Por que levou 5 pedras? Se não tivesse medo, leva. Vai dar tudo certo. Aqui para tu, que ele não tinha medo. Esse dia eu fui numa igreja, o cara cantou um hino que o Daniel dormiu na jupa do leão. Falei: se Daniel dormiu aquela noite, eu não posso pregar sobre ele. Ele é super-homem. Como eu já disse aqui, e eu detesto super-homem, porque um cara que veste a cueca por cima das calças não merece o meu respeito. Não. Ninguém é super-homem não, meu filho. Você tem que olhar para a circunstância, ela vai dizer: você não vai conseguir, e você diz: eu não estou sozinho, eu não estou puro, eu estou acompanhado. Tem alguém bem comigo, que vocês não vê, mas ele está aí. É assim que funciona. Então, para recapitular: seja ousado, corajoso,
Encare sua realidade e vença as limitações, que você vai alcançar a vitória. Vale um amém? Amém. Fecha seus olhos aí agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Mas por via das dúvidas, segura a bolsa. Sei lá. Deixa eu fazer uma perguntinha só. Simples. Estamos em cima da hora. Talvez hoje você esteja querendo mudar de vida. Ter coragem para enfrentar esses gigantes aí. Ter ousadia para sair do barco. Está pronto para encarar suas realidades e vencer as limitações das circunstâncias. Nessa igreja quem age é o Espírito Santo de Deus. Eu só quero perguntar a você, que talvez esteja longe dos caminhos do Senhor, e está querendo mudar de vida. Tem alguém aqui hoje que pode fazer isso, te dar vitória. Por isso, se tem alguém nesta noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, ou retornar para os caminhos do Senhor porque você está desviado, eu quero que você levante sua mão. Eu quero orar por você se tem alguém assim. Só se tiver. Isso, lá atrás tem uma pessoa. Tem mais alguém? Levante sua mão assim, junto comigo. Isso, você que levantou sua mão, saia do seu lugar e vem aqui. Isso, fica com vergonha não, que você não vai vir sozinho. Está vindo outras pessoas aí. Vem aqui. Levante sua mão. Saia do seu lugar. Tem alguém aqui hoje que pode mudar a sua história. Isso. Fique intercedendo, irmãos. É um momento de batalha. Tem pessoas, né, que estão querendo tomar essa decisão, mas esse momento é um momento muito difícil. Isso, pessoal que está descendo aí da galeria, vem aqui. Isto. Glória a Deus. Isso, vá perguntando a Deus: Senhor, é hoje a minha noite? É isso que o Senhor quer para mim? Nós não queremos constranger você, você é visitante. Se tem uma coisa que nós queremos tratar bem nessa igreja, né? Diante de todos os membros, obviamente, mas é você que nos visita. O bom tratamento, a boa recepção, a cordialidade, o respeito, faz com que você retorne novamente. Nós não queremos te constranger, mas saiba de uma coisa, olhe para mim e grave o que eu vou falar agora para vocês. O carro que você anda, ou que você vai andar, a casa que você mora, a sua conta bancária, daqui a 100 anos, não vai fazer diferença nenhuma para vocês. Nenhuma. Mas a decisão que vocês tomam aqui hoje vai ecoar na eternidade de vocês. Um dia isso que vocês estão fazendo aqui dará um direito a vocês de terem um encontro com Jesus. E vocês se lembrarão deste dia, desta noite, a noite em que Jesus mudou a história de vocês, a noite que vocês saíram do barco para viver com Jesus o sobrenatural.